I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Salve, salve família, beleza? Tudo na paz com vocês? Hoje a gente vai estar dando início aqui a mais um vídeo no canal Bet Green Palpite Futebol e a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 27, né? 27 de agosto. A gente vai ter uma rodada muito boa, tá? Uma rodada aí com jogos importantes. Consegui analisar de boa e vou estar trazendo para vocês aqui 7 jogos nessa rodada e finalzinho do vídeo vai ter bilhete pronto e bilhete extra, tá? Lembrando todos vocês aí, galera, que eu sempre posto o vídeo um dia antes, né? Todo mundo já sabe disso, pelo menos a maioria, né? E nesse vídeo aqui, eu postei aí pros jogos de... No caso foi de terça-feira, né? Porque esse aqui é o de quarta-feira, esse aqui é de terça-feira. E a gente acertou o bilhete pronto e também o nosso bingo, tá? Então 100% de aproveitamento aí nesse vídeo aqui do dia 25/8. Os jogos aí dessa quarta-feira ainda vai rolar, né? Nesse exato momento que eu tô gravando vai dar 10 horas ainda, né? Então não teve nenhum jogo que aconteceu ainda. Mas enfim, né? Nesses jogos aqui do dia 25/8 a gente foi 100% aí. Então a gente tá tendo aí uma assertividade muito boa e vamos tentar manter essa pegada, né? Pra gente poder aí, finalzinho do mês, ter bastante lucro no bolso. Fechou, galera? E quero pedir ajuda de vocês também para deixar aquele like aí para fortalecer o trabalho do Bet Green, que é muito importante, tá? A gente tá batendo aí a meta de 200 likes todo vídeo, então vamos manter essa pegada também. Quanto mais like, mais green a gente vai ter. E se inscreva no canal e deixa seu comentário, tá show, galera? E vamos dar uma olhada aqui nos jogos que a gente vai ter nessa quinta-feira. A gente vai ter aqui Conference League, né, qualificação, Liga Europa, vamos ter Copa da Liga Inglesa, Campeonato Espanhol e Copa do Brasil, né, clássico aí, ó, clássico gaúcho, Internacional e Grêmio finalizando a noite, né? E vamos começar falando do nosso primeiro jogo, que já começa à tarde, né? A gente vai ver aqui Conference League, né, qualificação, jogo decisivo aí pro Mônaco, de Filipe Luís, né, torcedor do Flamengo lembra dele, agora tá treinando aí o Mônaco da França e vai estar enfrentando aí o Górnik da Polônia, né, lembrando que no primeiro jogo lá na Polônia o Mônaco conseguiu um bom resultado, 3-2, e agora o empate favorece a equipe, né, para poder se classificar aí para a fase principal da Conference League. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Mônaco, 4 vitórias e 1 derrota, tá numa sequência muito boa. E do outro lado aqui o Górnik com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto apenas esse jogo de ida, né, onde o Mônaco venceu lá na Polônia. E a gente vai ver, né, a odd pro Mônaco vencer, galera, 1,39, 1,40 em média e uma odd aí de 7 pro Górnik vencer. Eu particularmente estou bem confiante aí no Mônaco, jogando em casa aí com a apoio de sua torcida, conseguindo vencer e se classificar aí para a fase principal da Conference League sem susto. Com isso a gente vai com a primeira opção aqui, galera, com a dica casa vence, né, Mônaco para vencer. Segunda opção aqui, para quem quiser botar no bilhete, mais de um gol e meio, pagando uma odd aí de 1,20 mais ou menos, tá? Quem quiser pegar uma entrada simples, mais de 2 gols e meio também é bem interessante. Aí pegamos aqui o Mônaco para marcar 2 gols ou mais na partida e o Górnik, né, o visitante aí, menos de 2 gols e meio, ou melhor, né, menos de um gol e meio para pegar uma oddzinha um pouco melhor, né? Esse menos de 2 gols e meio aqui eu tava vendo, a odd tá muito baixa, então menos de um gol e meio aqui é mais interessante. Possível placar eu vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Mônaco. Classificação tranquila e mais uma vitória aí pro Filipe Luís. Agora vamos para a Liga Europa, qualificação, jogo importante também aqui entre Aros da Dinamarca contra o Benfica de Portugal, né? O Benfica conseguiu um ótimo resultado em casa, vencendo por 3-1, então pode perder até por um gol de diferença, que já está classificado aí para a fase principal aí da Liga Europa, né? Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, vai ser na Dinamarca o jogo, e a gente vai ver, né? Os últimos 5 jogos do Aros, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, não está vivendo um momento nada legal, o que favorece o Benfica mesmo fora de casa, né? E o Benfica nos seus últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, né? Não perdeu. Confronto direto teve 2 jogos lá em 87. Acredito que um monte de gente não era nem nascido aí, inclusive eu. E só de curiosidade aqui, o Benfica venceu em casa, empatou fora e teve esse jogo recente, né, onde o Benfica ganhou em casa por 3-1. Aqui, galera, querendo ou não, favoritismo total pro Benfica vencer, tá? Especialmente aí que o Aros não vai jogar exatamente no seu estádio, vai ser um estádio diferente. E aqui a gente vai pegar a primeira opção que eu vou mostrar agora, a dica fora vence, né? Benfica para vencer. Segunda opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo. Assim, é a dica mais interessante na minha opinião, tá? O mais de 2 gols e meio também é bom e o ambos marcam aqui se torna melhor ainda, né? Então, se eu fosse pegar alguma dessas dicas, pegaria o mais de meio gol, que é a mais seguro, e o ambos marcam, que na minha opinião é a segunda entrada aqui mais interessante para esse jogo, tá? Possível placar, eu vou estar arriscando 2-1 fora, 2-1 pro Benfica.
Agora vamos para mais jogos aqui da Conference League. A gente vai ter o nosso querido e poderoso Ajax jogando em casa, na Holanda, contra o Sion, da Suíça. 3 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo lá na Suíça, o Ajax completamente já liquidou, né? 4-2. E agora jogando em casa com o apoio de sua torcida, não vai vacilar cá entre nós, né? Tá pagando uma oddzinha aí de 1,38, 1,40, 1,42 aí pro Ajax vencer, uma odd muito boa, tá? E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Ajax. 3 vitórias e 2 empates, não perdeu, né, nesses últimos 5 jogos. O Sion, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Essa derrota aí pro Ajax. Confronto direto apenas esse jogo de ida, tá? Como eu falei, galera, o Ajax jogando em casa, eu acredito que não vai vacilar, mesmo com esse 4-2 a favor, ele não vai querer dar bobeira, né? A gente lembra aí do Celtic, o Celtic aí que abriu um placar aí contra o Lask da Suíça e acabou, da Suíça não, da Áustria, né? E acabou sendo eliminado, tá? Então o Ajax tem que ficar aí de olho nisso, porque sabe que futebol é jogado e não pode dar bobeira. Então aqui, favoritismo total pro Ajax vencer, uma oddzinha bem considerável, e primeira opção que a gente vai pegar é essa, né? Casa vence, Ajax para vencer, mais de 2,5 gols também, excelente. Ajax para pegar 2 gols, essa entrada aqui me chama atenção, tá? Acredito que é uma opção muito boa e tá com odd bem considerável, então seria a minha primeira opção aqui, esse Ajax mais de 1,5 gols. E pegando também aqui Ajax mais de 3 escanteios no primeiro tempo, né? Lembrando que a Ajax é uma equipe que consegue muitos escanteios nos seus jogos e acredito que não vai ser diferente, especialmente aí jogando em casa. Possível placar, eu vou estar arriscando 3-1 Ajax. Agora vamos para mais um jogo aqui da Conference League. A gente vai ter o Brighton da Inglaterra contra o Tromsø da Noruega. 3h30 da tarde esse jogo, lembrando que o primeiro jogo ficou um 0-0 ali, morno, mas o Brighton teve até um pouquinho mais de chance de fazer um golzinho, mas agora vai estar jogando diante de sua torcida, tem um 4-0 recentemente para cima do Aston Villa que vai dar uma motivação extra para a equipe, né? E a gente vai ver aqui, né? A odd para o Brighton vencer, 1,17, 1,20. Para complementar bilhete vale a pena, mas a gente pode estar pegando aí Brighton para marcar 2 gols, que é mais interessante, tem uma odd mais considerável. Brighton para vencer o primeiro tempo, né? Mas vamos dar uma olhada aqui primeiramente nos jogos que aconteceram aí recentemente, né? O Brighton nos seus últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, está numa sequência muito boa, né? E vencendo boas equipes, né? Strasbourg da França, Roma e Bolonha da Itália venceu, aí empatou esse jogo, né, de ida contra o Tromsø e recentemente pela Premier League no seu primeiro jogo já meteu 4-0 para cima do Aston Villa. Do outro lado o Tromsø, que tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, querendo ou não é uma sequência ruim, mas agora pela frente vai ter o Brighton que está vivendo um ótimo momento. Confronto direto apenas esse jogo de ida, e com isso, galera, o que a gente vai pegar nesse jogo eu vou mostrar agora para vocês, é a dica casa vence no primeiro tempo, tá? O Brighton para vencer o primeiro tempo. Segunda opção aqui, que é a dica mais interessante, é o Brighton para marcar 2 gols ou mais. Muito boa essa entrada, tá? O mais de meio gol no primeiro tempo também interessante, mas a gente tem esse 0-0 do primeiro jogo, acaba deixando a gente um pouquinho meio com receio, né? Mas eu acredito que a melhor opção que tem aqui é o Brighton para marcar 2 gols ou mais e Brighton para vencer o primeiro tempo, tá? As duas opções assim mais viáveis e que eu tenho mais confiança para esse jogo. Finalizando aqui, Tromsø menos de 1,5 gols, né? O visitante aí para marcar 1 gol ou nenhum de preferência. Possível placar, eu vou estar arriscando 3-0 casa, 3-0 para o Brighton. Talvez um 2-0. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Copa da Liga Inglesa. A gente vai ter o gigante Chelsea jogando em casa, no Stamford Bridge, contra o Luton Town. A gente vai ter esse jogo 3h30 da tarde, válido pelos 32 avos, que é aquela fase bem inicial, né, da Copa da Liga Inglesa. E a gente vai ver, né, os últimos 5 jogos do Chelsea, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Conseguiu uma vitória importante aí na Premier League na estreia, fora de casa contra o Fulham por 3-2. Antes disso teve amistoso aqui, né, onde venceu o Real Sociedad, empatou com o Johor DT da Malásia, aí venceu o Milan e perdeu para a Juventus. Nos últimos 5 jogos do Luton, por exemplo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É uma equipe que está jogando aí a terceira divisão, tá, galera? E querendo ou não aí, começou com uma vitória e um empate, né, nos seus 2 primeiros jogos pela League One, que é a terceira divisão da Inglaterra, e na Copa da Liga Inglesa acabou eliminando aqui o Gillingham. Acho que é assim que se fala, né? Aí teve amistoso aqui onde perdeu pro Eagles e teve também amistoso aqui contra o Al-Khulud da Arábia Saudita, se eu não me engano, onde venceu. Confronto direto aqui, 4 vitórias do Chelsea e 1 vitória do Luton. Então, favoritismo total aí pro Chelsea vencer. Oddzinho aí de 1,20
para botar num bilhetezinho aí, complementar aquele bilhetezinho com 3 jogos, é interessante. Mas a gente pode estar pegando aí, por exemplo, menos um handicap asiático, Chelsea para vencer o primeiro tempo, Chelsea para marcar 2 gols ou mais. Então a gente tem algumas opções mais interessantes. Com isso a gente vai com a primeira opção que eu vou deixar agora para vocês aqui, a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. Terceira opção, Chelsea mais de 1 gol e meio, que eu vejo com bons olhos essa entrada, além do mais de meio gol no primeiro tempo, tá? E finalizando aqui, menos de 1 gol e meio pro Luton, né? Luton para marcar 1 gol ou menos. Possível placar, eu vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 pro Chelsea. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga. A gente vai ter aí a primeira rodada, entre aspas, né, para o Barcelona contra o Athletic Bilbao. 4 horas da tarde esse jogo. A gente vai ver aqui na classificação até o momento, o Barcelona começou com o pé direito, metendo 5-0 para cima do Elche, fora de casa, tá? Primeira rodada aqui entre Barcelona e Athletic Bilbao. Era para acontecer a primeira rodada, mas foi adiado esse jogo, né? Por isso que tá ali rodada 1. Mas já é o segundo jogo aí das duas equipes. O La Coruña, por sua vez, aí estreou com o pé esquerdo, né? Perdendo em casa pro Sevilha por 3-1. E com isso aí o favoritismo total pro Barcelona, né, galera? A gente vai ver aí o Barcelona 4 vitórias e 1 derrota nos seus últimos 5 jogos, contando os amistosos e a estreia, né, no Campeonato Espanhol. E o time do Athletic Bilbao, 4 derrotas seguidas e 1 vitória, tá? Isso contando amistoso e La Liga. Confronto direto aqui a gente vai ver 5 vitórias do Barcelona, tá? 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 e 1-0. Então, nos últimos 5 jogos, o Barcelona não levou gol do Bilbao. E com isso, galera, a gente vai aqui pegar a nossa primeira opção que eu vou deixar agora para vocês. A dica Barcelona vence, tá? Pagando uma odd de 1,35 em média, tá uma odd excelente para fazer aquela duplinha, né? Ou esperar um pouquinho pegando ao vivo uma odd melhor. Mais de 2 gols e meio também muito bom, acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols. Barcelona para marcar 2 gols, é a minha dica preferida. E Bilbao menos de 1 gol e meio, né? Como eu falei, Bilbao não marcou gols nos últimos 5 jogos. Até acredito que vai marcar um golzinho aí nesse jogo contra o Barcelona, mas o óbvio é não marcar nenhum gol, né? Placar aqui para esse jogo eu vou arriscar 3-1 Barcelona, tá? Talvez um 3-0 aí para manter essa sina do Bilbao não marcar gols. Agora vamos para o nosso último jogo, né? Clássico gaúcho aqui na Copa do Brasil, quartas de final. A gente vai ter o primeiro jogo aqui, o jogo de ida. 8 horas da noite a gente tem Internacional jogando em casa contra Grêmio, né? Promete ser um jogo que vai pegar fogo, né? Disputa total aí nesse confronto. Os últimos 5 jogos do Internacional, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, tá? É uma equipe que vem de 3 empates seguidos na Série A do Brasileirão. E do outro lado aqui, o Grêmio, que vive altos e baixos, né? 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas aí para Atlético Mineiro e para Bragantino no Brasileirão. E no confronto direto, 2 vitórias do Grêmio, 1 vitória do Internacional e 2 empates, tá? Lembrando que no primeiro turno do Brasileirão, por exemplo, ficou um empate de 0-0 o Internacional jogando em casa. Então tem tudo para ser um jogo com poucos gols, né? Outro mercado também interessante aqui é o mercado de cartões, né? Acredito que vai ser um jogo pegado aí com muitos cartões. Odd pro Internacional vencer, odd 2 e 4,30 pro Grêmio vencer. Diante disso, o que a gente vai pegar nesse jogo? Eu vou mostrar agora para vocês. É a dica menos de 3 gols e meio na partida, tá? Jogo com poucos gols. Aí a gente pegou aqui mais de meio gol pro Internacional, acabou cortando aqui, né? Mas é mais de meio gol pro Internacional. O Internacional marcar um gol independente do resultado final. Aí pegamos aqui Internacional ou empate, tá? Aquela dupla chance. E Grêmio, menos de 1 gol e meio. Aqui tá menos de 2 gols e meio, mas a odd vai estar ridícula, né? Então, menos de 1 gol e meio pro Grêmio. Grêmio para marcar um gol ou menos. Possível placar, eu vou estar arriscando um placar magrinho aí de 1-0 pro Internacional. Talvez um empatezinho de 1-1, mas tá com cara de 1-0 aí pro Internacional esse jogo. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar muito nessa rodada, tá? E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bilhete extra. E o bilhete principal ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete principal para essa rodada de quinta-feira, a gente vai aqui com uma duplinha, tá? Na minha opinião, dupla muito segura essa daqui. Primeiro jogo aqui, Mônaco contra o Gornik. Esse jogo aqui válido pela Conference League, né? A gente pegou aqui Mônaco para vencer o jogo, vitória simples do Mônaco. Aí o segundo jogo também da Conference League, jogo entre Ajax e Sion, a gente pegou vitória simples do Ajax. Essa duplinha rendeu uma odd aqui de 1,93, tá, galera? Duplinha muito boa e, na minha opinião, tem 75% de chance desse bilhete bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete extra, que por sinal também ficou muito top, né? E ele ficou desse jeito, ó.
No nosso bilhete extra, a gente pegou aqui Ajax para marcar 2 gols ou mais nesse jogo contra o Sion, tá? Então a Ajax tem que marcar 2 gols independente do resultado final. Aí o joguinho aqui da Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Luton Town, a gente pegou o Chelsea para marcar 2 gols ou mais, mesmo esquema aqui do Ajax, tá? E finalizando aqui, Campeonato Espanhol, jogo entre Barcelona e Athletic Bilbao, a gente pegou vitória simples do Barcelona. No final a gente teve uma odd de 2,19 e na minha opinião esse bilhete tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou desse conteúdo deixa o like, se inscreva no canal, comenta e compartilha bastante, tá? Assim vocês vão ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido. Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!